te mandar aí, tu conversa com ela aí. A gente pode começar em 2 minutos, no máximo. Aquele programa é de amanhã, né? Que eu te falei, né? Do 4.0. Né? 4.0 amanhã. Pode começar em 2 minutos. Vou começar de pé. Eu tô puto. O bom é que é o... Só uma coisa, se a gente executar. Oi? Desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fernandão, fala aí. Alô, som testando. 1, 2, 3, som. Fernando. Testando. Tá ok? Gerson Toller. Opa, 1, 2, 3. Se tiver um link, Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento Simmons, a tecnologia de luxo na sua casa. Lopiano, memórias felizes em família. E Bono Imóveis, sua parceira para conquistar mais e melhor sempre. Boa tarde aqui pela Rede Onda Digital, como ontem. E daqui para frente, de cara nova, no novo estúdio, no novo ambiente, uma nova aposta que a gente faz aqui, já está dando muito certo, está muito legal. A gente está abrindo meio-dia com Jefferson Coronel, em nome da Bono Imóveis, do Guaraná Original de Maués, da Lopiano Pizza, do Vem Pra Broca Oficial, em nome da Simmons, colchões e travesseiros, os mais desejados do mundo. Estamos abrindo o nosso programa de hoje, aqui na presença do meu querido amigo Gerson Toller.
Tudo E aí, Gerson, empreendedor, fera, vai falar com a gente um pouco sobre inteligência artificial aplicada aos seus negócios e aplicada à política, aplicada à campanha que vem por aí, né, Gerson? Tem 2 Gersons hoje aqui. E vamos mostrar o teu clone? O cara criou um clone meu aqui, eu perguntei um negócio pro clone, que nem eu lembrava direito, e o clone falou tudo. Acredita? Não, sério, eu sempre confundi a data em que eu cheguei em Manaus. E a inteligência artificial, meu clone que esse rapaz criou, me deu a data certinha, Fernando, dia 27 de janeiro de 1975, alguns dias atrás, alguns milhares de dias. Gerson, obrigado, viu? Legal. Bem-vindo, cara. Fernandão, de volta a casa? Gostou do estúdio novo? Jefferson, parabéns, muito legal aqui. Espero contribuir com você, com o seu trabalho, um pouquinho, né? Bastante, porque o Brasil está em chamas, né? Politicamente falando, né? Vamos bater um papo O aí. ambiente está pesado, Tá. né? A coisa virou uma crise generalizada. Gerson, eu não vou até aí porque você já veio até aqui, a gente está se falando desde manhã, Isso. mas não que você não mereça um Troca cumprimento. figurinhas. A troca de Novidade, figurinhas está mais próxima agora. novidade aí, Gerson? Não, tudo tranquilo, só um fórum de prefeitos que está acontecendo em Manaus, que reúne 61 prefeitos, vereadores e vice-prefeitos aqui para discutir a ação municipalista, que é uma das coisas mais importantes do ponto de vista da política que eu classifico, porque as pessoas vivem no município, mas o município é o que tem menos dinheiro para aplicar na política pública que atende as pessoas. Os municípios, a trajetória, a ideia é justamente essa, né? Neste país, eles viverem de pires na mão, né? Para depois, quando chegar na época da eleição, eles poderem fazerem as respectivas trocas. Então, lá no SESI estão todos eles lá, vários ministérios enviaram representantes para fazer essa interlocução do pires na mão, que você está chamando, e eles, como os prefeitos podem alcançar verbas de programas federais, e isso está mobilizando a cidade agora pela manhã. É claro, fora do tema principal do país, que é essa ebulição que você já referenciou aí. Eu não sei o nome dele completo, é Daniel, depois eu dou uma pesquisada aqui já, mas o nome é o que menos interessa para nós aqui. O prefeito de Ananindeua, ali do lado de Belém, da região metropolitana, foi cassado hoje, viu? Era o opositor do governador. E, segundo me consta, o primeiro, muito bem colocado nas pesquisas de intenção de voto para o governo no ano que vem. Está virando regra, né? Está virando regra. Bom, eu vou abrir. Gerson, a gente vai falar de política, vai falar de tudo. Eu não sei como, a pergunta que eu tenho para fazer, inicialmente, a inteligência artificial vai passar do lado dessa confusão toda, né? Dessa confusão política. Eu posso... Você criou um clone aqui, meu, eu posso perguntar... Como é que ela pode interferir num processo desse? Não, vai orientar cada um no seu campo, né? E quem cometer um deslizezinho, como tem acontecido, já aconteceu, aqui inclusive em Vira, né? O prefeito usou uma inteligência artificial contra o adversário, já foi punido, né? Eu digo assim, né? A tecnologia, ela pode ser usada para o bem ou pode ser usada para o mal. Então, quando a gente olha o poder que uma IA pode trazer para o campo político, para o campo privado e principalmente para uma eleição, são muito benéficos. Mas nós sabemos que existem N fatores dentro de uma eleição que poucas vezes é usada a tecnologia para o lado, vamos dizer assim, mais ético ou mais correto para ser beneficiado. Do outro lado da ponta, nós também temos uma população que não está preparada para usar uma IA dentro de uma eleição. Então a gente está falando de uma eleição, um período aí de 60 a 90 dias. Nós já tivemos experiência de colocarmos bot em outras campanhas passadas. E o que a gente viu? A intenção era, através do bot, informar, por exemplo, planos de governo, né, o que o candidato ia fazer para... O próprio bot que tem próprio um bot, preconceito contra o bot, né? Mas ele não é só para o mal, né? Ele pode ser usado para isso que você está dizendo aí. Então a gente está falando isso lá em 2020, né? Então a gente já teve 2020, 2022 e 2024. Então a gente teve 3 anos de experiência a SOU em alguns momentos na eleição. Inicialmente ele foi pensado, como é que eu coloco então plano de governo no bot, como é que eu coloco distribuição de acesso às pessoas, como é que os trabalhadores da eleição podem conversar com as equipes técnicas, N aplicações. Quando a gente virava a chave e levava isso para a população, o que a gente tinha? Pedidos. Então muita gente só pedindo, eu quero casa, eu quero isso, eu quero um rancho e tal. Então você vê que tem que a tecnologia, para ela ser efetivamente funcionar,
os dois lados da moeda têm que estar no mesmo patamar de aspiração, vamos dizer assim. Então acabou que não vingou. Quer dizer, você precisa, hein, Gerson? Gerson, agora o outro Gerson, né? Você precisa de uma certa inteligência para manipular a inteligência artificial durante uma campanha, senão você vai fazer uma coisa burra. Nessa época a gente não tinha IA ainda aplicada de fato, né? A gente está falando aí de 2022, o ano passado começou a entrar IA com mais força. Aí o que a gente percebeu principalmente? Fake news, né? Então usava muita gente clonar a voz, espalhar boatos no WhatsApp, espalhar imagens que não eram verdadeiras, e um trabalho muito forte para poder mostrar que aquilo que estava sendo distribuído não era verdadeiro. O que hoje, esse negócio, desculpa interromper teu raciocínio, esse negócio de clonar a voz, você bota o que você quiser na minha voz e é muito difícil uma pessoa que não tenha profundo conhecimento identificar isso. Já é real deepfake? Já, isso desde a eleição passada, né? Uma boa E agora, capacidade. por exemplo, com o avanço que a IA teve, quando a gente fala de qualidade de vídeo, hoje você consegue clonar um Jefferson vídeo aqui eu tenho real e com uma precisão muito grande. Falando o que você aqui. quiser. Falando o que em você árabe, quiser. falando em francês, em alemão. Exatamente. Então, e aí o que acontece? Quando a gente trata de eleição, o tempo para rever o estrago que o vídeo fez, por exemplo, é muito pequeno. Então, eu acho que os tribunais vão ter uma dor de cabeça muito grande nesse sentido. Mas quando a gente coloca a IA assim, tá, mas vamos trazer a IA para o lado bom. O que uma IA pode fazer? E aí a gente tem que entender que é um avanço daquele processo de bot. E de novo, né, que a gente até conversou no DSX. As pessoas têm uma rejeição de falar com um robô e fala assim, eu quero um atendimento em escala, mas eu quero um atendimento humanizado. A gente vem dia a dia quebrando alguns tabus. Se você vai num restaurante, você é atendido por um garçom de forma humana e você é mal atendido, você sai de lá muito chateado. Então, nós humanos gostamos de ser bem atendidos, independente se seja uma máquina ou um humano. Então, se uma máquina, que você não sabe que é uma máquina, te prestar um serviço de qualidade, você testou aqui o teu clone, ficou impressionado em 1 minuto. Então a gente fez uma brincadeira ali, criou um clone do Jefferson Coronel, dando um upgrade nele, né? Colocando um conhecimento de IA. E aí isso tem benefícios. Me tornando mais inteligente. Isso que ele quis dizer. Dando um upgrade nele. Quer ver, por exemplo, se você perguntar lá assim, olha, eu sou um candidato à campanha política do ano que vem. Qual o conselho que você me dá para trazer IA da minha campanha? Ele vai te dar um conselho, dentro das regras do jogo, dentro do embasamento que está no Tribunal Superior Eleitoral lá, sobre o que ele fala hoje, sobre as eleições. Então a gente traz esse tipo de situação. Claro que a IA, nesse processo de atendimento, mas a IA não se restringe a isso. Então eu posso trazer IA para fazer monitoramento da cidade. Eu posso trazer IA para poder saber o seguinte, o que os bairros da cidade nova, a principal necessidade dele, qual que é da Zona Norte, da Zona Centro-Sul. Então a gente pode trazer IA em diferentes aspectos. E eu acho que quando a gente fala de IA, a gente tende a minimizar o uso dela no atendimento, na fala com as pessoas através do WhatsApp, das redes sociais, esse tipo de coisa. E não, a IA é muito mais profunda. Eu vejo que uma das preocupações, né, Gerson, que o Papa Leão XIV, quando assumiu, era com a inteligência artificial. Né? E nós temos uma era muito propícia a essa corrupção, né, dos valores, né? E isso é um problema, porque muitas vezes essa tecnologia ela se presta à prática de atos criminosos, a enganar as pessoas, né? E nosso processo eleitoral ele já é hiperregulado, se comparar, por exemplo, com os Estados Unidos. Né? Nós temos um TSE e o sistema de tribunais que é muito forte, né? Que exerce efetivamente uma fiscalização muito grande. Eu queria ver sua opinião sobre isso no sentido de que, eventualmente, não poderia essa tecnologia se voltar contra o seu objetivo no sentido de aproximar, de obrigar o candidato a se aproximar mais pessoalmente do eleitor, ou seja, não confiar mais tanto na máquina, não confiar mais tanto na publicidade, não confiar mais tanto nas imagens, porque o povo está sobrecarregado de imagens.
ele é bombardeado de imagens 24/7, né? Qualquer pessoa tem um celular hoje. Então, quer dizer, será que isso não vai acabar afastando o eleitor da tecnologia, o político da tecnologia, e fazer com que ele busque mais o contato direto com a população? Legal. Inclusive, esse ponto a gente debateu ontem numa discussão, e eu vou lembrar assim, por exemplo, vamos trazer para uma realidade de campanha. Eu já fiz algumas campanhas políticas. Fazer campanha para governo do estado, no estado do Amazonas. Visitar 61 municípios, com toda a logística. Para um candidato que tem poder financeiro, é fácil. Para aquele candidato que não tem o poder de pagar um avião, uma logística em cada cidade, 2, 3 municípios, fica muito difícil. Impossível, praticamente. Olhando para o lado. Aí veja bem, eu vou colocar assim, aqui o olhar de estou fazendo bem. A IA permite que esse candidato grave mais vídeos e leve a esse conhecimento em vários outros lugares, que talvez eu não conseguisse. Aí você parte, se você faz uma análise do ponto de vista ético, o que isso muda para uma campanha que nós fizemos em 2006, por exemplo, onde nós gravamos vários DVDs na reeleição do Eduardo Braga, para mandar para as calhas respectivos DVDs, explicando o que era o projeto, e as pessoas pegavam o DVD, reuniam ali e mostravam para 100, 200. Específico para aquela região, para aquela área. Para aquela área. Então, quais eram os projetos para a calha do Juruá? Quais eram os projetos para a calha do Madeira? E a missão era levar a mensagem do candidato para esse público. Mas não tinha internet, o acesso era muito difícil. Então, o que tinha que fazer? Grava com o candidato no estúdio, monta lá um DVD e distribui. O que nós estamos mudando? A tecnologia. Então, assim, permite, se eu pegar um candidato que tem poucos recursos, falar assim, olha, enquanto você estiver aqui na cidade conversando com 2 milhões de pessoas, a gente vai fazer vários vídeos para mostrar para o interior. É possível. E aí, a tecnologia, desculpa só interromper, a tecnologia ela equilibrou o mais rico com aquele que tem menos recursos, né? Ou seja, aproximou-se o poder de comunicação um do outro, né? Isso já vem lá da eleição, tanto do Trump quanto do Bolsonaro, né? Eles se elegeram nessa onda, nessa dinâmica de tecnologia, né? Exato. Então, quer dizer, a disputa também aumentou, né? Quer dizer, todo mundo vai usar isso e todo mundo vai competir quase que de igual para igual. Exatamente. E aí fica uma discussão, né? Mas o que difere? Eu fazer um texto para um prompt, um comando, para uma IA do Jefferson e falar assim para esse prompt, agora executa a imagem. Qual é a diferença quando eu pego um marqueteiro, coloco aqui o Jefferson e falo assim, não é assim que eu quero que você fale. Faz assim, fala assado. E o Jefferson já foi, né, da marqueteiro também político, sabe como é que é o modo para a gente gravar um candidato. Não muda muita coisa. Vai tirar a necessidade do candidato estar perto do seu público? Claro que não. Isso aí são coisas extremamente distintas. Mas a capacidade que eu tenho de levar essa mensagem correta, aí veja bem, nós estamos falando tudo aqui dentro do princípio da ética, da honestidade e do correto. Claro. Não estou disparando um vídeo fake do Jefferson ou do candidato para fazer isso lá. Então acho que tem N possibilidade de ter ganhos para a população. Outra coisa que é fantástico. Eu, como eleitor, qual é o acesso que eu tenho numa eleição, 90 dias, para conversar com o candidato e ouvir de fato as ideias dele? Eu só vou ter isso quando ele se dispõe a fazer uma live, e aí tem muitos candidatos que não querem, porque não querem ouvir algumas verdades nas lives, né? A gente tem uma dificuldade tremenda em colocar o candidato para fazer ao vivo, ou em algum evento, mas os eventos são muito bem fechados, controlados, para falar o que quer e tudo mais. Então, assim, eu como eleitor não conheço muito bem. Eu queria conhecer um pouco mais esse candidato. Você tem a possibilidade de conversar então com a IA dele e dizer o que ele faz. Como vai ser construído esse assistente, aí é uma outra discussão. Nós estamos falando aqui com foco na tecnologia, o que ela permite para o usuário final. Eu vou fazer um intervalo, depois eu quero voltar, porque tem uma coisa, Gerson Severo, que eu prezo muito, Toller, numa campanha, e sempre prezei, que é a originalidade. É evidente que todo esse processo ele prejudica um pouco a originalidade. Uma coisa são 2 candidatos descendo, vamos pegar um exemplo claro, em São Gabriel da Cachoeira. Cada um com o seu estilo, cada um com a sua originalidade, um pisando na areia e rindo, o outro querendo ir numa peixaria, não sei o quê.
E o outro lado é os dois descerem lá no vídeo, cada um deles num vídeo, entendeu? Produzido pela inteligência artificial com um discurso muito bonitinho, aquela coisa, claro, um texto bem feito. Não estou falando de coisa maldade, não. Um texto bem feito, levando uma proposta em vídeo para presidente Figueiredo. É nesse sentido que eu tenho uma preocupação e que eu digo assim, eu sou meio conservador nisso aí, né? Eu não abriria mão e faria todo o esforço para o candidato ter o olho no olho. Nada vai substituir o olho no olho. Nada. Ainda. Eu acho que tão cedo não consigo enxergar a substituição do olho no olho. Você vai criando mecanismos que vão permitindo aproximar o candidato do eleitor sem que ele vá fisicamente, isso é evidente, isso é óbvio. Mas a originalidade, o olho no olho, meu amigo, eu vou dizer para você, é muito difícil substituir, mesmo com 8K, que ainda não está nem entrando no mercado, né? A gente faz o intervalo e volta já aqui na Rede Onda Digital, no nosso meio-dia com Jefferson Coronel, com Gerson Toller, Gerson Severo Dantas e Fernando Moraes. Bem, estamos de volta aqui no meio-dia. A gente está discutindo um assunto que eu acho que interessa muita gente, principalmente aos que pretendem ser
candidatos e, portanto, hoje já podem se considerar pré-candidatos a alguma coisa na eleição do ano que vem. Né? Vai ter aí uns 300, 400 candidatos para candidato a dar com pau na cabeça, como dizia antigamente, né? E um desafio que o Gerson estava abordando aqui, da logística, que sempre é um problema para tudo aqui na região, as distâncias, o custo. Então, é evidente que a internet veio, e a comunicação sempre fez isso, né? Para encurtar a distância, para emparelhar o jogo. Quem tem dinheiro e pode pegar um avião e ir para tudo que é lugar, não leva mais tanta vantagem sobre quem não tem dinheiro e pode mandar o seu material bem feito, via inteligência artificial ou não, mandar o seu material pela internet, pelas redes sociais, basicamente, né? E o que eu levantei antes do intervalo aqui, eu queria a opinião de vocês, se essa coisa da internet, da inteligência artificial, eu criar meu clone lá, é muito bonitinho e tal, já até brinquei de criar aqui com a minha imagem, botando eu falando até em árabe aqui, e sai perfeito em tese, né? Perfeito eu olhando aqui no computador, né? As pessoas olhando mais de uma vez aquilo, elas vão perceber alguns sinais. Os meus filhos olham de ser inteligência artificial. Tem vídeos que eu olho na internet, Gerson, no Instagram, e eu não sei se é inteligente. O meu filho, a minha filha, pai, isso é inteligência, 10 anos de idade. Pai, não está vendo que você é inteligente. Aí eu vou olhar e é inteligência artificial. Então, se isso não vai tirar essa estandarização, essa industrialização do processo eleitoral, que tem suas vantagens, sem dúvida, não vai tirar um pouco da originalidade, um pouco, ou muito até, do olho no olho das candidaturas. Eu queria começar por você e depois cair aqui no cara que é o estudioso do assunto. Olha, a gente teve uma conversa lá também no meio-dia com o Jefferson Coronel, lá no DSX com o Toller, e foi muito interessante ele colocando essas 1000 possibilidades que a inteligência nos dá, inclusive os erros que ela pode cometer, que ele também pode falar, que ele deu um exemplo muito bom lá naquele programa. Mas o que me chamou a atenção depois, que eu assisti uma outra palestra, que era também de um jornalista, Mark Twill, que o título da palestra era 5 habilidades que a inteligência artificial ainda não tem. E no desenvolvimento da palestra, na entrevista que fiz com ele para publicar um material que está no portal redondadigital.com.br, me chamou a atenção 2, que me parece que, e a impressão dele também é essa, que a inteligência artificial nunca terá, que é esse olho no olho que você falou, porque você tem a pele, qualquer pessoa, o vendedor, o comprador, o eleitor, o candidato, tem a pele na pele, tem o gesto diferenciado. E tem a segunda, que é a coragem. A inteligência artificial nunca terá a mesma coragem do ser humano. Por quê? Porque ela trabalha com questões lógicas e o ser humano é capaz de fazer coisas ilógicas e dar certo no final. Que é um pouco dessa história que eu queria a opinião do Toller, que é o que está por trás da inteligência artificial é um ser humano. Né? Ele tem que saber fazer o negócio funcionar. Aí guarda essa parte aí da pergunta que para ti depois juntar com a do Fernandão. O São Tomás de Aquino fala, né, que o que nos torna humanos é a inteligência e a vontade. Né? Isso me lembra também o filme Exterminador do Futuro, em que o planeta é dominado pelas máquinas, né? Então, o que as máquinas passaram a ter? Não é inteligência. Inteligência já tinha, elas passaram a ter vontade. Né? O que elas não têm hoje é vontade. Elas não tomam iniciativa. Né? Nenhuma máquina toma iniciativa. Né? Então, isso é o que falta, né, para as máquinas dominarem o mundo, em tese. Né? É que elas tenham a iniciativa, a vontade. Inteligência já está... Essa vontade inteligência... que o T-1000 começou a ter. Só lembrar que a Skynet foi ligada em 97, tá? Pois é. Então é interessante, essa arte sempre nos adianta algumas coisas, né? Isso é interessante. Mas eu só apenas queria fazer esse comentário e passo aí a bola para o Gerson para comentar a pergunta do outro Gerson. Então, o futuro da inteligência eu acho que é muito complicado você mensurar. A gente está vendo um avanço enorme da forma que os dados são processados. O que a gente sabe? Que você vê o futuro, prever o futuro, ainda é muito difícil para uma IA. Só que quando a gente trabalha com IA preditiva, que é justamente a capacidade de você prever o futuro baseado na análise de dados do passado, você vê que ela entrega informações muito melhores do que qualquer ser humano. Né? Como que a gente aplica isso dentro de um campo político é um campo novo. E tudo que é novo vai ser precisar construir. É aquela situação, né? Qual que é o caminho? Não sei, ninguém andou ainda, ninguém fez, nós estamos fazendo o caminho. Tem que experienciar, né? Exatamente. Então, como é que vai ser uma eleição? Eu queria trazer uma provocação, né? Vamos lá. Você pega um político de 60 anos e fala assim, traz ele para o estúdio e fala,
Nós temos que conversar. Pode ser de 66? Pode. Nós temos que conversar. Isso já é consulta? Foi a consulta, né? Consultoria aqui gratuita? Nós temos que fazer um vídeo agora para dialogar com o público de 16 a 19 anos. Muito provável você vai ficar uma semana com esse candidato e não vai conseguir extrair uma forma de comunicação com ele para alcançar esse novo eleitor. E aí você tem a IA que você pode pegar. E aí veja bem, Fernando, nós estamos falando aqui nos bastidores do bonequinho do Serafim que foi criado lá atrás, com um elemento 3D de animação. Quando você cria lá atrás um boneco com animação gráfica, qual que é o intuito? Comunicar a maior número de pessoas. Gerar uma empatia maior, né, do personagem, daquele candidato com o público dele. Então vamos trabalhar isso. Aí faz um jingle, faz vários elementos da comunicação. E se eu pego a IA com o mesmo propósito? Então eu vou transformar agora o que antes era um elemento 3D, vou transformar uma IA com um personagem com o propósito de falar com um público mais jovem. E se eu pego um público mais idoso? E se eu pego um público mais radical? Enfim, então a IA está aí para criar várias possibilidades. E o que hoje, dentro da norma da eleição, e aí me corrija se eu estiver equivocado, ela não proíbe você usar IA. Ela afirma que você tem que apenas dizer que aquilo ali é IA. Né? E não tem nenhum problema, então. Se eu vou transformar o Jefferson uma linguagem mais simples para falar com um público de 16 anos lá de São Gabriel e digo, isso aqui é uma IA do Jefferson, tá tudo certo, dentro da legislação. E o que eu alcanço enquanto político? Uma nova forma de conversar. Então a gente tem aí vários elementos que a gente pode explorar. Você acha que esse mercado está preparado para isso? Você acha que tem profissionais, por exemplo, no mercado preparados para lidar com isso, que a responsabilidade de uma eleição exige? Ou vai acabar tendo, não vou falar marqueteiro, mas profissionais que vão arranjar encrenca para os seus candidatos daqui a pouco? E isso tem acontecido, né? Eu acho que esse é o desafio que todos nós que trabalhamos dentro do mercado da comunicação precisamos ter. Desde o próprio candidato que está à frente da eleição, do marqueteiro que está ao seu lado, do diretor de cena, né, de fotógrafos, de toda uma equipe que não se faz sozinho uma campanha, de entender a legislação vigente para trabalhar dentro das normas, mas é inevitável você não olhar para o potencial que isso pode trazer para uma campanha política. Porque também, se aquele marqueteiro não olhar para a IA e falar assim, peraí, como é que eu posso usar todo esse poder a meu favor na comunicação dentro da legislação? Ele está fora do game. Tu sabes que uma coisa que eu já observei e tenho visto conversando com pessoas que são pré-candidatos, etc., é que tem uma infinidade, Gerson, de pessoas, de profissionais, e eu não estou nem duvidando da idoneidade, não, mas oferecendo milagre com números, com algoritmos, entendeu? Tipo assim, é infalível que você vai chegar aqui. Às vezes a impressão que eu tenho é que eles estão querendo vender esse ser humano, esse candidato, que tem que ter algo mais, como se fosse o sabonete. Vamos voltar lá nos primórdios da discussão da publicidade, né? Tratando pessoas como sabonete, né? E esse é um risco que eu vejo, entendeu? Essa é uma coisa que quando me perguntaram quanto por cento de uma campanha tem que ser o candidato e quanto por cento os recursos tecnológicos que a gente tem ao nosso redor hoje, né? Ao redor de uma candidatura hoje. Eu disse que 51%. Aí entrevistei o Bunholi, um profissional desse que estava no DSX, e perguntei isso para ele no ar ao vivo, ele disse 99% é o cara. 1% são os que sabia disso, ele disse 99% é o cara. Entendeu? Não vai, ele disse, tipo assim, você está errado, não é 51% a pessoa e 49% os recursos tecnológicos ao redor. Não sei se você concorda com isso, e se isso faz parte do cuidado que a gente tem que ter quando trata de uma candidatura profissionalmente, ser remunerado para cuidar de alguém que quer ser deputado estadual, não é uma coisa qualquer, né? Não, só me permita, claro. Jefferson, nós vemos hoje muito a lógica do influencer passar para a política, né? E, por exemplo, pega lá o Nicolas Ferreira de Minas Gerais, né? Ele é o deputado mais votado do Brasil e o com maior influência nas redes de todos os políticos no Brasil é o Nicolas, né? Bolsonaro e o Nicolas. Então, o que ele tem de produção propriamente, né? Às vezes, muito pouco, né? Que ele próprio tem as habilidades ali de comunicar com esse pessoal que está na internet, né? Com esse pessoal que já está adaptado a essa linguagem, né? Então, vamos dizer, eu fico um pouco com o pé atrás em relação a quem vê essa tecnologia como
uma grande revolução, né? Eu acho que em certa medida não. Por exemplo, no passado nós tínhamos aí aqueles apresentadores de programa policial que se elegiam facilmente para qualquer cargo, né? Também Mundo Cão, que a gente chamava, né? já eram pessoas que já tinham o dom da comunicação, né? Eu acho que agora nessa nova era isso vai continuar em certa medida, você não acha, Gerson? Sim. O meio, a rede social, a comunicação e com a IA são coisas distintas. Elas se cruzam, mas uma coisa não está ligada à outra, né? O poder de você se comunicar é inerente a você. Então, assim, os meios estão aí. Assim como você colocou do Nicolas, o mesmo meio, a mesma plataforma tem acesso a vários outros candidatos. Quantos deputados sabem usar? E aí, veja bem, não é usar a rede. Aí eu concordo com você. É ele saber conversar com as pessoas. E outra coisa, em política a gente tem contexto. Não adianta pegar nenhum candidato que não tenha contexto e ele vai se eleger em 90 dias. Isso não acontece. Perfeito. Né? Então, assim, eu não fiz nada durante a minha trajetória, do nada caiu alguém de paraquedas aqui, e nós temos vários exemplos nos últimos anos aí de pessoas que eram empreendedores, que eram empresários, que vieram para a campanha política, gastaram milhões, Prefeitura de Porto Velho tem vários exemplos ali, e não conseguiram chegar nem no segundo turno. Então, ou seja, não é o dinheiro, não é a tecnologia que vai eleger o candidato, é o contexto dele. Agora, se eu sei trabalhar, se eu tenho contexto, se eu sei conversar com o eleitor, conversar com as pessoas, né? E eu consigo usar e potencializar isso com a IA, aí é um casamento muito favorável. Acho que esse contexto é um elemento realmente fundamental nessa situação. E pegando o exemplo do Nicolas, né? O Nicolas, ele sabe se comunicar, ele é bom de conversa, mas ele tem uma base religiosa muito forte naquela igreja Lagoinha, salvo erro de memória, né? E aí a gente pode pegar um exemplo local, que é o vereador Sargento Salazar, né? Que ele se comunica bem para um determinado tipo de público, que é o público ali que é o órfão do Mundo Cão, né? Que não tem mais o programa de Mundo Cão, ele pegou na rede social isso, né? E novamente eu volto a insistir, qualquer tecnologia tem um homem por trás. E se o homem não souber embalar essa tecnologia bem, não vai dar certo. Pelo menos foi o recado que eu saí lá do DSX. Gerson, você vou pegar o exemplo do Nicolas e do Salazar, duas personalidades bem diferentes, mas dentro dos seus universos, dois fenômenos da comunicação. Me permita só um adendo aqui. Claro. Eu conheço gente aqui em Manaus que tinha tantos seguidores quanto o Sargento Salazar, não tiveram 1000 votos. Não tiveram 1000 votos. Então, olha só. O fenômeno da comunicação está na pessoa, né? Está na pessoa. O Salazar não é um cara de projetos. Me diz um projeto do Salazar. Me diz um projeto do Nicolas. Me diz um projeto importante. Eu não estou dizendo que ele não tem, mas não é isso que está em evidência nele. Não é isso que faz o sucesso dele. O que está em evidência nele é a grande capacidade dele de se comunicar, né? Ele tem uma facilidade incrível de comunicar. Ele é didático, né? Ele tem uma empatia. Empatia não é beleza, não. Né? As pessoas confundem muito a empatia. A empatia é a sua capacidade, que eu digo, de sair da tela e falar com a pessoa ali fora da tela, como se você estivesse ali. É um dom, né? Isso aí vem da televisão. A Globo era craque em estabelecer a empatia das pessoas ou avaliar a empatia das pessoas. E o Salazar é a mesma coisa. Você não conhece um projeto do Salazar, eu não estou lembrando, estou dizendo que não tem, né? Mas ele tem uma linguagem bem diferente do Nicolas, mas no estilo dele, uma linguagem corporal, uma linguagem popular, coloquial, que fala com todo mundo, que consegue se comunicar. Eu acho que isso aí não tem inteligência artificial que supere, né? A inteligência vai turbinar isso. Vai turbinar, exatamente. Vai mais Mas olha longe, só, claro. quando o Estado falha, Mas os heróis surgem. O que eu estou querendo dizer? Olha aqui, ó, não perde o raciocínio de novo. É que a inteligência artificial não vai criar um Salazar em cima de uma pessoa que é calminha. Não vai. Né? Sim, não tem o que fazer. Não tem como fazer isso, né? Quem criou o Salazar? Foi o Salazar ou foi o Estado? A ausência do Estado? Também, né? Então Salazar só surge quando o Estado falha. Então ele vira, se tem uma população que não vive aquilo ali, que não vive aquela violência, está tudo bem, está educado, não vai nascer um Salazar. Agora, ele sabe... Eu acho que nasce. Nasce não, sabe por quê? Porque até a eleição eu nunca tinha ouvido falar desse cidadão.
Então, pode nascer Mas ele outro- fazia antes um trabalho, ele vinha fazendo esse trabalho de Ele é rede. sargento da PM. Sim, ele fazia o trabalho de rede há muito tempo antes. Exatamente. Ele virou um ícone, né? Mas olha só, trazendo para o lado de negócios, vai nascer um Flávio Augusto. Milhões de seguidores, potencializando, empreendedor, ensina o que é fazer negócio. Flávio Augusto da Riachuelo? Não, da antiga Wise, criou o time Wise. Orlando, Sim, né? sim. Então, bilionário brasileiro como exemplo. Então, o que acontece? A gente tem que ver algumas situações, mas não é bem a discussão da IA, porque a IA nesse momento não vai entrar nem nesse sentido, né? Eu acho que o que a gente tem que pensar é o que a IA pode me agregar dentro de uma eleição. Jefferson, você tem um monte de números, de dados. Né? Você pega assim e começa a coletar. Quantas secretarias tem na cidade, quantos postos de saúde, quantas creches, quanta população, qual que é a educação. Como é que eu consigo pegar todos esses dados, transformar isso numa IA para poder pensar num programa de governo? E, de novo, eleição que você vai trabalhar nas vésperas não vai ter uma boa eleição. Vai ser focado em quê? Pífio. Em manchetes, né, potencializadas pela rede social. Agora, quem se prepara para uma eleição começa a trabalhar um ano antes. Começa a coletar informações. Então, como é que está a Zona Leste com relação à saúde? Como é que está a Zona Norte com relação à educação? Qual é a carência que tem de creche? Como é que eu vou pegar todos esses dados e vou monitorar e vou transacionar esses dados? Perfeito. Antes, a gente fazia isso com meses de trabalho, com 3, 4 pessoas, pegando essas informações, transformando em planilhas de Excel, mas por trás um batalhão de gente envolvido com várias secretarias, transacionando todas essas informações para trazer assim, ó, tá aqui, você lembra disso? Claro. Tá aqui o relatório da Secretaria Anual da tal. Horas e horas. E aí você pegava tudo isso, levava para uma planilha para entender, olha, a demanda da região tal é assim, assim, assado. Isso hoje, com a IA, você ganha velocidade, você potencializa. E ganha qualidade, precisão também. Exatamente. Né? E aí o que eu faço com isso? Sem dúvida. Análise humana. E outra, né? Qualquer eleitor, em tempo real, pode ver se a proposta é verdadeira ou falsa, se a informação é verdadeira ou falsa. E te digo mais, com todo esse trabalho aí, eu estou desde 95 no jornalismo, são poucos os políticos que manejam esses números com habilidade. Exatamente. Né? Tem um aí que ele nunca vai para entrevista sem isso estar na ponta da língua. Exatamente. Mas a maioria não tem a mínima ideia do que está falando em números. Perfeito. Esse, colocando o Maiá do lado dele... Ele vai bombar, né? Então, a gente não vai usar a IA numa eleição, é uma questão de saber como usar. Uhum. Tem que chamar um intervalo agora, né? Porque está acontecendo um incêndio no Distrito Industrial, viu, Gerson? Um incêndio não, é um atropelamento que causou a carbonização de um motociclista. Negócio feio. Não, olha aqui. É um outro caso. É outro caso? A EFA, né? EFA, negócio de EFA motos. Motors. EFA Motors. Motos ou Motors? Motors. Então Tipo é um Ford incêndio Motors grande. Eu mandei as também. imagens ali para receber, acabei de receber aqui, mandei as imagens lá para dentro. E daqui a pouquinho a gente volta. Quer notícia em cima da hora aí também? Manda, claro. Só queremos. Acabam de assinar a CPI do asfalto a Manaus na Assembleia Legislativa, Alessandra Campelo e Carlinhos Bessa. 9 assinaturas, eram necessárias 8, e, portanto, o prefeito Davi Almeida pode esperar chumbo grosso vindo da Assembleia. CPI do asfalto a Manaus. Asfalto a Manaus. Isso não mexe só com o prefeito, mexe com um monte de interesses ao redor, inclusive políticos. O prefeito hoje tem o apoio do Eduardo, tem o apoio do Omar, né? E imagina, isso aí tudo, todo mundo vai se envolver nesse processo aí, essas coisas não é só uma CPI. Nem IA resolve. Não vai. Isso aí põe inteligência. Aí resolve o buraco, né? Resolve o buraco, né? Segundo o deputado Amon, em Recife e em Florianópolis, os buracos foram acabados com IA. Com a inteligência artificial. Inteligência artificial. Eu tenho medo de desmoralizarem a inteligência artificial com essa história de buraco. Mas a gente volta depois do intervalo aqui no meio-dia para continuar a conversa com Gerson Toller, Gerson Severo Dantas, Fernando de Moraes e mostrando as imagens desse incêndio lá na AFA Motors, lá no Distrito Industrial.
Bem, a gente está retornando aqui na Rede Onda Digital no meio-dia com Jefferson Coronel, de saída neste nosso último bloco, né? Eu vou pedir as imagens do incêndio que está acontecendo neste momento na AFA Motors, lá no Distrito Industrial. Não me parece ser coisa pouca, viu? Olha só, Fernando. Nossa, acabou com... Nossa, pelo amor de Deus. Gigante, né? A bruxa estava solta pelo distrito hoje. Um acidente muito feio lá com um motociclista que morreu Aí tá no telão carbonizado. também atrás de mim aqui, ó. Caramba. Aí ficou destruída mesmo a fábrica. Meu, não sobrou nada aí, viu? EFA Motors. EFA EFA. com 2 F. É EFA, não é AFA, né? Não, EFA. EFA. Falei AFA Motors, corrige aí quem ouviu o meu AFA Motors, é EFA Motors. Nossa, mãe. Vamos lá. Fabrica utilitários. A gente vai tentar ver se tem... Utilitários de pequeno porte. Se são só, tomara que sejam só prejuízo, que não seja prejuízo nenhum, mas obviamente que tem prejuízo, né? Que sejam só materiais, que ninguém tenha se machucado ou coisa pior aí nesse incêndio aí. Bom, a gente vai voltando à discussão aqui. Eu queria dar uma pincelada aqui antes, Fernandão. Onde vai parar essa crise institucional que a gente passou a viver e que se agravou, acho, ontem com como a gente diz, a aposta, não sei se você joga pôquer, né? Paga para ver, né? Me parece que o ministro Alexandre de Moraes fez aquilo que no pôquer é muito comum, pagou para ver, né? Jefferson, o que nós estamos testemunhando no Brasil é muito triste, e não é de hoje, né? Isso vem pelo menos desde 2019 e vem escalando, né? Essa sucessão de decisões judiciais, notadamente por parte da Suprema Corte, justamente pela entidade a quem cabe resguardar a Constituição, né? A letra da Constituição não vem sendo respeitada, e isso é muito triste, né? Nós sabemos que democracia não é só eleições, né? Democracia é o respeito à separação de poderes, democracia é o respeito às liberdades individuais, democracia é o respeito ao devido processo legal, democracia é o respeito ao juiz natural, né? Ou seja, nós só podemos ser julgados por tribunais que já existem com aquela competência quando da ocorrência do fato. Então, tudo isso vem sendo relativizado pela Suprema Corte, sob a liderança do Alexandre de Moraes, e o Brasil já está sendo sancionado internacionalmente, inclusive pelos Estados Unidos, inclusive porque o Alexandre de Moraes proferiu decisões que afetou, né, direitos de cidadãos americanos, de empresas americanas, notadamente as Big Techs, né? E isso, claro, os Estados Unidos legitimamente estão defendendo o interesse deles, né? Então, assim, antes de se falar em soberania, deve-se respeitar também a soberania do outro, né? E é isso que nós não estamos vendo, lamentavelmente. Eu acho que a crise está longe do fim. E também acho que não são os Estados Unidos que vão resolver o problema do Brasil. Eu acho que o Brasil terá que resolver seus próprios problemas através das instituições, né? O Brasil precisa reagir a isso, né? A democracia tem que funcionar, tem que voltar a funcionar. O mecanismo de freios e contrapesos tem que voltar a funcionar. A um poder cabe conter o outro poder, né? Então, enquanto isso não voltar a funcionar, nós permaneceremos em crise institucional, como nós estamos vivendo hoje. Nesse episódio de ontem, da prisão domiciliar do Bolsonaro, ele não provocou isso? Tem uma discussão em torno disso hoje, né? Ele não provocou isso, estando ele sob medida cautelar? Veja, para começo de conversa, não cabe à Suprema Corte processar e julgar ex-presidente da República, cidadão comum, né? Esse é um problema de origem, é um vício de origem nesse processo, né? E o que nós estamos testemunhando é uma escalada de arbitrariedades, ou seja, um ato arbitrário acaba gerando um outro ato arbitrário, né? Numa sucessão de atos arbitrários. Então, o problema é na origem. Agora, eu vou discutir uma decisão que, com todo respeito, uma decisão muito mal redigida, né?
deixou vários elementos obscuros, conforme a defesa do ex-presidente explorou. E eu acho que discutir isso é até ocioso. Nós temos que discutir a origem do problema. E a origem está em quê? Está na atuação da Suprema Corte, já desde 2019, influenciando no processo eleitoral, inclusive. Nós testemunhamos censura de pessoas, censura prévia. A Constituição veda, não há exceção constitucional para a censura, né? Censura de rede social, censura de contas em rede social, pessoas autoexiladas em virtude disso. Então, tudo isso, Jefferson, é um déficit democrático que se instalou. Quer dizer, nós não estamos mais numa democracia plena, né? E isso precisa voltar ao seu caminho. Repito, só vai voltar com a atuação das instituições. Nós temos um Congresso Nacional, nós temos União, Estados e Municípios, nós temos toda uma estrutura, né, de freios e contrapesos que precisa voltar a funcionar. Você se referiu a equívocos, né, decisões do ministro, nessas últimas decisões especificamente, é uma espécie de unanimidade na imprensa hoje. Comentaristas da CNN, comentaristas da BBC, comentaristas da Globo News, praticamente todos, até os mais radicalmente vistos, né, ou enviesados anti-Bolsonaro, estão reconhecendo que há uma confusão enorme nas decisões mais recentes, e isso estaria neste sentido que essa crise arrasta o país para uma lama, né? Arrasta o país para um lugar onde ninguém quer, independente de juízo de valor que você faça, do seu posicionamento político, né? Eu não gosto da ideia daquele centrão disfarçado que esconde a censura, aquela coisa, não, temos que ficar aqui pelo centro, pelo meio e ignorar o que está acontecendo de efetivamente errado, que é o cerceamento de liberdades, principalmente de imprensa, de jornalistas, mas de todo mundo de modo geral. Isso eu não gosto. Agora, que é também verdade que os dois extremos e que essa polarização leva o Brasil para uma crise, e me parece que com um empurrãozinho do Supremo Tribunal Federal e com a omissão plena e completa do Congresso Nacional, eu não tenho dúvida disso, uma grande parte do Congresso Nacional está lá parado. O Congresso Nacional foi pisoteado nos últimos meses. O Congresso Nacional foi humilhado, foi ultrajado, e não há a mínima reação do Congresso como um todo. Não estou me referindo a este ou aquele parlamentar, não estou me referindo à situação ou à oposição, ao Congresso como um todo. Esta é a avaliação que eu faço. Neste aspecto, não tenham dúvida. O que nos espera ali na frente não é uma situação muito razoável, porque se as instituições estão contaminadas no topo, para onde você vai correr quando você quiser gritar? Para onde correu aquele rapaz que apoiava todos os atos de censura a jornalistas e que depois teve um livro censurado? Não teve para onde correr. O livro dele continua censurado até hoje. O livro dele está censurado e ele tinha várias postagens na rede X, no Twitter, apoiando decisões que censuravam jornalistas, que invadiam privacidade de jornalistas, inclusive de suas famílias. E, de repente, o mesmo ministro censurou o livro dele. E ele não conseguiu sair desse nó até agora. Teve que engolir. Está aí humoristas e outros exemplos de pessoas que apoiaram no começo e que não perceberam que isso um dia ia chegar nelas. E é só o comecinho. O resto ainda vai passar. Eu queria voltar aqui para a conversa da inteligência artificial com o Gerson Toller. Não sei se você é muito comum. Qual é a diferença entre a inteligência artificial que eu aplico para vender um produto meu, vender o meu computador, vender aquilo que eu faço dentro da minha empresa, ali, comércio, Gerson, e a inteligência que eu aplico na eleição, independente da legislação? Como diferenciar isso? Uma coisa é eu vender o que eu falei aquela hora, o sabonete. Outra coisa é eu vender a mensagem, Gerson, de uma pessoa, de alguém que quer conversar com você. Basicamente, no que está essa diferença? E não esquece aquele exemplo que você deu lá para mostrar que a inteligência também depende de aquele do restaurante. Ah, sim. Tem que ter um elemento por trás. Lá no DSX, né? Isso. É porque ele é gourmet, porque ele é desse... Não dá. Olha, vou dizer uma coisa para você. Você pode inventar a máquina que faça o mesmo prato que ele. Mas se ele não fizer, não vai ter o mesmo gosto. Não tem inteligência. Na gastronomia nós dissemos que o prato tem amor. É verdade. Se você não botar amor naquele prato,
tu usou a mesma receita, os mesmos ingredientes, ele não sai bem. O meu Não pai, sabe. Não dá bom. Era gaúcho de Passo Fundo. Então já está dizendo, talvez a cidade mais tradicional, mais identificada com o Rio Grande do Sul. Passo Fundo e Bagé, né? O cara fala de Bagé, de Passo Fundo. Deus do livro. Coisa de louco. O cara... Então assim, se eu pegasse, a gente fez isso mais de uma vez, pegava uma picanha, comprava 2 picanhas iguais. Ele comprava 2 maturatas, iguaizinhas. E eu temperava a minha olhando para ele do lado dele, na mesma churrasqueira. Não fica igual. Ele espetava e eu espetava a minha. Colocava as duas, fechava os olhos e oferecia para todo mundo. Depois todo mundo gostava mais da dele. Como é que pode isso? Me explica. Isso aí não tem. Tem a mão envolvido. Não tem inteligência artificial que dê conta disso. E a inteligência artificial tem que ter o humano envolvido. Tem. Essa é a minha esperança. Mas é exatamente isso, né? Você construir... Eu acho que é importante a gente entender o seguinte, Jefferson. Tem 2 tipos de inteligência aí. A gente tem o que a gente chama de preditiva e generativa, né? Então vamos focar aqui na generativa, que é aquela IA que vai conversar, vai transacionar com o cliente final. Surgem no mundo, em média, 3.000 tipos de IA diferentes por mês. IA para fazer áudio, para fazer jingle, para fazer vídeo, para fazer imagem, para fazer apresentação, PowerPoint, uma série de coisas. E tem todas muito parecidas, né? Sim, todas muito parecidas, validando, né, a ferramenta, vendo qual que vai ser mais fácil para o usuário final manusear, qual que tem uma usabilidade mais prática. Então tem N tipos de IA. Como que eu posso usar uma IA hoje dentro de uma eleição para fazer uma apresentação rápida para um público específico? Antes eu teria que pegar um designer, colocar aqui um redator, faz uma redação, faz uma arte e aí monta alguém com PPT. Isso hoje, em fração de segundo, você vai construir uma apresentação que vai ter aquele objetivo. A gente estava falando aqui sobre a evolução da IA, né? E aí, acho que todos nós trabalhamos em televisão lá em 1980, 80, 90. Temos 4 câmeras aqui. 82, Mais pra cá, mais pra cá, pô. 4? Você tinha 3 ou 4 anos. 2000, né? 2000. Eu comecei em 80 TV, a Juricaba que nem existe mais. Num estúdio desse, quantos câmeras-mans iam estar aqui? Vixe. E Cada cameraman com seu cabo-man. Pelo menos 3. Hoje nós não temos nenhum 3. cabo-man aqui, nenhum cameraman e tá rodando. Então assim, surgiram... Com mais qualidade. Não vou entrar nesse detalhe, né? Mas o que é importante, a tecnologia, ela vem. E se a gente não abrir os olhos para ela, a gente vai ficar mais ultrapassado. Como que a gente trabalha as possibilidades que a gente tem de trabalhar uma IA dentro de uma campanha? Fazer arte. É possível ganhar escalabilidade com arte? Sim. É possível ganhar escala com texto? Sim. É possível ganhar escala com apresentação? Sim. É possível ganhar escala com vídeo? Sim. Com edição, escala, inclusive? com edição, né? Fazer escala. Agora, como que isso pode favorecer o meu projeto de campanha? Porque o candidato pode entrar e falar assim, ó, eu não quero saber como eu já vi, candidato fala assim, ó, não quero saber de diretor, porque o meu diretor, eu sou o diretor e o meu câmera é o meu celular. Tá tudo bem, né? E a proposta da campanha é essa. E ele vai fazer com aquele projeto dele. Então, a partir do momento que você coloca na mesa as cartas que você tem para usar IA, cabe a você decidir como que vai usar, se faz sentido para o teu projeto, para o teu programa ou não. Eu colocarei IA para atender a população sem sombra de dúvida. Eu colocaria uma IA para responder sobre a minha história, sobre quem eu sou, quem é meu passado, o que eu faço, o que eu projeto para os próximos anos, o que eu vejo sobre a campanha relacionada à economia. Agora, qual que é o problema? Eu não sei nada sobre economia para minha cidade. Aí eu vou lá no ChatGPT e monto assim, faça um projeto eleitoral para a economia da cidade de Manaus. Aí entra o lado humano. Agora, enquanto eu, ser humano, sei o que eu quero para minha cidade como candidato, seja qual a esfera que eu vou participar, eu posso potencializar. O risco está em eu pedir para o ChatGPT pensar por mim. Da mesma forma que um programador. Sim. Se eu pegar um programador, faça uma tela de um projeto do nosso sistema. Ele vai lá para o ChatGPT, para o Claude, enfim, para qualquer uma e pede para fazer programação. E pegar aquilo lá, não vai dar certo. E como acontece, tá? Como a gente vivencia isso no nosso dia a dia. A gente olha para o programador e fala assim, me explica o que você fez.
Acabou. Ele não sabe explicar. Você usou IA para fazer isso? Eu fiz uma consulta ali. Não fez consulta. Agora é diferente quando você sabe o que você quer e fala assim, olha, IA, valida esse texto para mim, corrige algum texto, né? Corrige a ortografia dele, tem algum erro aqui que possa validar? Então você está usando a IA a seu favor. Claro, você é um profissional da área, sabe, conhece da área, sabe o que está falando, aí você pode avaliar o serviço da máquina, né? Exatamente, e pode potencializar, né? Por exemplo, fazer no direito ela está sendo muito usada, na medicina ela está sendo muito usada. Então a IA ela não vem para desvalorizar o ser humano, ela vem para potencializar o ser humano. Agora, qual espécie do ser humano? Aquele que eu brinco que é uma espécie preguiçoso ou da espécie que gosta de estudar? Sim. O preguiçoso vai ficar para trás, não tem Aproveitando o seu conhecimento, na área do direito, já observamos que acontece o seguinte, a depender do comando, né, a IA ela acaba inventando situações. Sim. Ela inventa. O que é isso? Por que acontece isso? Isso a gente chama de alucinar. Né? O que é alucinar? Ela tem um passado e ela começa a interpretar aquela informação de forma muito equivocada. E a generativa, ela tem uma base de conhecimento que ela vai mergulhar. Se você constrói um agente, ele está aberto, ela está conectado numa OpenAI ou no Gemini, por exemplo, ele está conectado a milhões, bilhões de dados e informações. Então, para ele alucinar, é muito fácil. Agora, eu posso construir uma IA porque ela não vai alucinar? Pode. É a base de conhecimento. Sabe aquela história do jornalista? Qual que é a tua fonte? Uhum. Então, se você mergulhar na fonte correta, ela não vai alucinar. Agora, se eu pensar, quem foi que deu essa informação? Fulano. Cara, esse fulano não é confiável. Então, ele vai te dar uma mensagem, vai tocar uma resposta equivocada. Sim, já houve, inclusive, advogados punidos por tribunais, né, por juntarem jurisprudência, Jefferson, inventada. Uhum. Eles confiaram na IA. A IA formata uma jurisprudência, uma decisão, Gerson, exatamente igual. O formato dela é igualzinho a uma decisão oficial, mas você vai ver lá o número não existe, né, o relator não existe, né, então, quer dizer, a circunstância é outra. Então, efetivamente, já houve problemas em virtude disso. Assim Eu uso muito o ChatGPT para produção de textos, para coisas assim, tipo memórias, que eu não vou perder tempo pesquisando para fazer isso, né? E aí a gente encontra, às vezes, nessas memórias, esses textos de memórias, citações de ninguém. Citações que ela inventa, que ela alucina. Uhum. Trabalha com o que ela tem guardado lá, né? Então, mas aí E também, vai criando essas coisas, citações de ninguém. Aparece uma frase lá de alguém que não tem o nome, não tem a fonte de onde ele tirou aquilo. dá para evitar E aí isso? eu aprendi com ele que é a alucinação. Dá. Alucinação, é. Mas aí é o comando que você colocou nela. Pois Porque é. uma coisa assim, vou criar um assistente, né? Então eu vou dizer, imagina que é uma criança superdotada. Ela não sabe o que é tomada até você falar para ela que é tomada. E aí você fala assim, olha, assim como isso aqui, tem tomadas redondas, tem quadradas. Pronto, ela já entendeu que tudo é o mesmo, é tomada. A partir dali, você não precisa mais ficar falando para ela, não coloque, porque vai dar choque em você. O mesmo processo é o que a gente chama de prompt, é o comando. Se você falar para ela assim, ó, você não, e eu estou construindo um assistente, né? Você não pode inventar situações. Ela não vai inventar. Você não pode construir receitas que não tenha esses elementos. Ela não vai construir. Quando que a gente traz isso? E aí é a construção de prompt, o comando que você vai dar para o teu assistente. Olha, assistente, você vai ser um juiz. Qual é a tua base de conhecimento? Está aqui. A legislação, todas as regras do jogo, né? Então você vai alimentar essa base de conhecimento com ela. Qualquer conhecimento que esteja fora dessa base, você não tem permissão para inventar. Pronto, ela já vai fechar. A Polishop tem um caso muito legal, que ela vendia as airfrys. E aí na airfry tinha lá, você falou de comida, eu lembrei disso. Tinha um QR Code, que a pessoa comprava a airfry, colocava o QR Code, ia para um site para fazer receitas. Uhum. Aí eles fizeram um projeto com IA, para colocar IA dentro da airfry. Hoje você compra uma airfry e fala assim, ó, eu tenho uma maminha, me dê algumas receitas. Você conversa com a airfry. Me dê umas receitas de maminha. Eu tenho aqui manteiga, orégano, azeite. O que eu posso fazer? E tem batata. Ela vai te dar umas receitas baseadas nisso. Olha só. Isso é usado IA no nosso dia a dia, né? Mas essa não vai me dar uma receita de uma carne no espeto. Será que vai ter uma IA no churrasqueiro? Não vai, eu não quero. Não quero, passa longe, vai ter briga lá. Já pensou? Mas tem que ter cuidado com o comando que tu dá também, né? Churrasqueiro, Porque também lá a gente conversou,
o cara que está usando ela, ele pode ser sacana, né? Querer dar um drible nela, Pode. brincar com ela, e ela tem que saber como se livrar Agora, pra disso. te ver onde é que a gente vai parar, já está em teste. no Coloca aí Japão. a tua IA pra gente brincar Mas com agora ela. não dá mais tempo, mas Se amanhã você colocar lá brinca lá com o corintiano. Eu brinquei assim com ela. Corintiano. eu queria Você é fazer, corintiano, eu tem que ver a esqueci. resposta dela. Eu vacilei mesmo, eu esqueci. Mas só para dar uma informação, já está em teste no Japão, funcionando, a nova fase da internet. 3 milhões de vezes aproximadamente mais rápida que a atual. 3 milhões de vezes mais rápida. Seria a 6G. Nossa. Você A tem gente uma não... ideia? 3 milhões de vezes a internet rápida, a velocidade do que eles estão fazendo. Pergunta é, temos limite para isso? Não temos. A gente vai ficando por aqui, no meio-dia com Jefferson Coronel. Obrigado, Gerson Toller. Obrigado mesmo Obrigado por ter pelo vindo, convite. esclarecer a vida da gente a respeito desse mistério que ainda é para nós a inteligência artificial. Fernandão, obrigado também. Obrigado. Até a próxima. Gerson, até amanhã a gente volta aqui no meio-dia pela Rede Onda Digital. Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento: Simmons, a tecnologia de luxo na sua casa. Lopiano, memórias felizes em família. E Bono Imóveis, sua parceira para conquistar mais e melhor sempre.